Oi! E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão vendo aí no título, eu provavelmente, se eu lembrar de colocar o título, porque eu quase postei o vídeo anterior, que eu não lembro qual que era, eu vou lembrar, acho que é agora ou daqui a pouco. Jesus Motorola Vision. Eu quase esqueci de colocar o título do vídeo, tanto que eu tentei postar aquele vídeo 3 vezes e 2 vezes sem título. Aí a terceira eu lembrei. Mas vamos lá, pessoal, o que eu vou mostrar pra vocês hoje? Não mostrar, mas sim falar pra vocês hoje. Eu não sei se esse vídeo vai ter necessidade, vai ser necessário. Não sei se vai ser necessário usar uma edição muito forte, igual a edição, não é forte, uma edição aprimorada do que era o vídeo do Jesus Call of Duty Mobile. Quem lembra do vídeo Call of Duty Mobile? Você está reparando, nossa, o escroto tá bugado. Eu concordo plenamente com você, cidadão. Tudo bem, tá ok? Bom, vamos lá, é o seguinte. Como está no vídeo, eu vou falar como seria um país aos meus olhos, parte 2. Por que parte 2? Sendo que não teve nem parte 1. Bom, eu pretendo mudar o título daquele vídeo para parte 1, porque eu pesquisei mais agora sobre política, sobre países, geografia, e eu vi em história também, porque, sabe, eu tô na escola e história eles falam um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá, meu caro cidadão. Como não lembro como parou o último vídeo, porque eu não vi o último vídeo, porque eu esqueci, porque eu sou crazy. Eu vou falar de novo como seria um país aos meus olhos, tanto que eu vou mudar um pouco a data que a gente está presente. Como assim, Yuri? Bem, o ano, digamos que eu seja eleito presidente com meus 47 anos. Digamos que eu tenho 47 anos. E outra, não estamos em 2019, estamos em 1973. E sim, aqui no Brasil ainda. Mas por que eu escolhi 1973 e por que eu escolhi 47 anos? Porque 47 anos é um tempo bom para aprimorar seu conhecimento político sobre o país que você está. E por que 1973? Porque 1973 é uma data, digamos, boa para um gênero, mas uma ideologia. Para você que não sabe o que é ideologia, assim, vou ter que editar isso aqui. Yuri, ou sei lá quem for, coloca no Google o que é ideologia. Consigo clicar aqui do lado. E sim, porque um país tem que escolher uma ideologia. Qual seria elas? Assuntos mais para frente do vídeo. E bem, vamos lá. Primeiro, digamos que você seja eleito presidente do Brasil. Do Brasil em 1973. Primeiro vamos descobrir a política do Brasil em 1973. Ah, não vai dar pra pesquisar aqui. Mas, se eu não me engano, no Brasil a gente vivia a famosa ditadura militar. Que foi em 1964, eu acho. Mas a ditadura, ou mais, não me lembro. A ditadura militar, ela foi até 1980, aqui no Brasil ainda. E o que foi o conceito da ditadura militar? Foi o seguinte: aconteceu a Revolução Socialista em Cuba. Sim, Cuba, o país que você conhece hoje por a esquerda brasileira admira tanto, não sei porquê. Eu também admiro muito Cuba por ser a bandeira muito bonita. Porque é uma ilha pequena, menor que a Inglaterra, e o Brasil tentou ajudar. Mas vamos lá, aconteceu a Revolução Socialista em Cuba. Che Guevara, Fidel Castro e Raul Castro, eles fizeram a Revolução Cubana, que acabaram com uma ditadura e estabeleceram o socialismo no país. E Privyet, meu camarada, será que o Dmitry estava nessa? Eu não sei. Quando aconteceu a Revolução Cubana, uma revolução socialista na América, quem não sabe, Cuba fica na América Central. Logicamente, os Estados Unidos ficou muito crazy, ficou muito pistol. Por quê? Ele ficou Top Gun. Mentira, porque os Estados Unidos, ele era totalmente contra o socialismo. Tanto que os Estados Unidos, até hoje, é a prova de país extrema direita, ou país, a imagem do capitalismo, Tio Sam. Bem, os Estados Unidos lutou na Ásia para tentar impedir que o socialismo se espalhasse pelo local. Ou seja, na América não seria diferente, mas foi diferente. Na mente dos Estados Unidos, eles iam invadir Cuba logo de cara assim? Não. Eles treinaram pessoas exiladas cubanas
para ir até Cuba e tentar acabar com esse sistema socialista. Logicamente, eles não conseguiram. Os Estados Unidos não conseguiu. Eles treinaram os cubanos exilados que tentaram invadir a Baía dos Porcos em Cuba, mas não conseguiram. E a guerrilheira de Fidel Castro conseguiu reprimir, não reprimir, mas espilhar, não sei, e tentaram não deixar eles acabar com a revolução. Então, logicamente, os cubanos pediram, não os cubanos exilados, mas sim os cubanos que estavam em Cuba, eles pediram ajuda à União Soviética. E logicamente a União Soviética, ela ajudou Cuba, porque é um país recente, socialista na época. Não em 1973, lá para 1960, 50, por aí ainda. Claro que a gente já chega em 1973. Provavelmente esse vídeo vai ter uma parte 2 da parte 2. E lógico, a União Soviética ajudou. Tanto que os Estados Unidos conseguiu ver que estava tendo muita movimentação aquática por parte da União Soviética. Muitos navios soviéticos estavam indo da Europa soviética, que era parte da União Soviética, para Cuba. Como assim? Tava levando muitos navios da União Soviética para Cuba. Os Estados Unidos, eles observaram isso e falaram, tem algo errado ali, bro. Mas, lógico, eles pensaram, vamos invadir logo Cuba, acabar com essa revolução socialista. Aí acharam o Kennedy, que tava no comando do EUA, Estados Unidos da América. E eles falaram, calma, vamos tentar negociar com os comunistas. Lógico que a União Soviética levou alimentos e uma coisa muito importante também para Cuba: mísseis nucleares. Se não me engano, foi nuclear. E os Estados Unidos viu isso, tanto que eles levavam muito avião de espionagem para Cuba. Os americanos ficavam espionando lá e eles viram uma base militar estabelecida em Cuba, uma base soviética, que tinha os mísseis. Não sei se era nuclear ou míssil normal, mas para quem não sabe, a gente está na Guerra Fria. E os Estados Unidos colocou na Turquia e na Itália mísseis que chegaria fácil na capital Moscou, na Rússia, União Soviética na época. A União Soviética também... você achava que a União Soviética ia achar isso assim barato? Lógico que não, né, bro? Então a União Soviética colocou mísseis em Cuba, só que alguns desses mísseis eram tão avançados que chegaria na capital Washington, não só em Washington, que era a capital dos Estados Unidos, fácil, lógico. Tanto que os primeiros mísseis já eram para Washington, mas alguns desses mísseis eram tão avançados que podia chegar em todos os Estados Unidos, Califórnia, Los Angeles, qual mais, eu não sei, Orlando, salvando o extremo noroeste dos Estados Unidos. Mas sim, isso ficou muito tenso, porque os dois países tinham mísseis estabelecidos em outros países que iam chegar fácil nas suas capitais. Isso, ou seja, isso ia acabar com o governo e provavelmente ia acabar com o mundo, porque o mundo estava dividido entre capitalista, Estados Unidos, e socialista, União Soviética e China. Bem, vamos lá. E com isso já temos uma base. Como foi estabelecido uma revolução socialista em Cuba, eu já volto. Voltei. Fui ver quanto tempo tá. E como foi estabelecida uma revolução socialista em Cuba, logicamente, como eles conseguiram em Cuba, eles provavelmente iam conseguir em outros países da América Central e da América Latina. Aí que a gente começa o famoso ditadura militar brasileira. Vou até um pouquinho aqui mais para trás, porque gente, assunto legal. E vamos lá, um também dos motivos da Revolução Socialista em Cuba era espalhar o maravilhoso socialismo na América Latina. E como você acha que isso vai ficar assim? Não. Logicamente o socialismo chegou na América Latina primeiro para os estudantes e universidades. E você acha que ficou assim barato? Não, cara. Nós estávamos no governo, nosso governo recente, que eu não me lembro qual que é, se não me engano vou colocar aí, Yurinho, coloca aí, qual que era o governo do Brasil na Guerra Fria, ditadura militar, antes da ditadura militar. Todo mundo achava que nosso atual presidente ia se ceder ao socialismo, não o Bolsonaro, o sino da Guerra Fria, Revolução Cubana para a ditadura militar. E bem, na Revolução Cubana eles queriam espalhar o socialismo para a América Latina também. E é uma coisa que eu vou falar aqui que vai ficar
um dos casos que eu sei que ficou mais impactantes foi sim a ditadura militar do Brasil e a ditadura do Chile. No Chile foi uma revolução muito sanguinária, acho que foi até mais que o do Brasil, que simplesmente era muito oprimidos, não podia nem usar vermelho nas ruas. Tanto que isso criou a população ficou tão pistol, que acabou desenvolvendo na população chilena o socialismo. Os socialistas estavam se desenvolvendo no Chile. E isso acabou causando uma vontade a mais de ter um governo socialista por causa dessa ditadura. Acabar com essa ditadura no Chile. Bem, voltando ao Brasil. Em 1960, se das contas ou menos, foi estabelecida a ditadura militar. Mas juro, o que seria ditadura militar? Não vou colocar no Google porque eu vou falar pra vocês. Seria assim, nosso presidente seria um militar. E os prefeitos de cada estado também seriam militares. E tudo isso estaria em algo uniforme. Todos trabalhariam juntos, tudo seria tipo assim, tipo uma pessoa manda tudo, que seria os militares. E como os militares estavam no comando do Brasil, lógico, os militares, uma das coisas mais importantes é sim o poder armamentício. E seria o poder de pegar em arma, mirar e atirar. Ou você ter as melhores armas para a época. No caso do Brasil, ele estava uma década atrasada em armamento. Tanto que nossa arma era da Segunda Guerra Mundial, enquanto a Guerra do Vietnã já desenvolveram umas novas armas, como o agente laranja. E a gente ainda estava no agente mostarda ou menos. Entendeu? Mas aí, lógico, tiraram o nosso presidente, o atual, e colocaram os militares. E bem, você acha que a ditadura militar foi só coisa ruim? Não, mas também não foi boa, entende? Porque a gente teve a opressão militar na parte de esquerda, e também a gente teve construções importantes, monumentos. Isso sim foi bom para ajudar a nossa economia. Tanto que a nossa economia cresceu muito na ditadura militar. E outro, mas também teve, como a ditadura militar foi marcada com sangue derramado, por duas partes. Isso também conta para o Chile. A esquerda socialista, é a parte que me identifico, na parte ideologia. Opa, voltamos para ideologia. Bem, o que seria ideologia na parte de países? Geografia e política. Seria capitalista, Yuri coloca aqui, e socialista. Os dois seriam coisas totalmente diferentes. Um de esquerda, depende de como está no vídeo, um de esquerda, um de direita. Tanto que hoje a política brasileira é definida por partidos esquerdistas e direitistas, capitalistas. Temos partidos de extrema direita e partidos de extrema esquerda. Pra vocês está diferente, porque pra mim daqui a esquerda, pra mim tá direita. Pra mim tá tudo bugado aqui na sala. Entendeu? Mas sim, a gente teve construções importantes. Mas a gente teve um dos conflitos bem marcantes. Foi dos estudantes esquerdistas que foram manifestar sobre o governo para a volta da democracia ou realmente estabelecer um governo socialista. E os militares foram lá e oprimiram esses estudantes, tanto que teve mortos nesses estudantes. Eles mataram a sangue frio a arma. Os militares prometiam ficar só 4 meses no comando para acabar com a ameaça comunista. Eles ficaram mais de 5 anos no poder. Bem mais de 5 anos no poder, os militares. Prometiam só 4 a 5 meses. Para você ver como foi a ditadura militar no Brasil. Ótimo, mas um dos conflitos que teve foi a esquerda armada e a esquerda pacífica, que queria, como disse, só ter a volta da democracia. E a esquerda que queriam realmente estabelecer que queria que o Brasil fosse um país socialista, mas acabou não acontecendo. Pois é. E vamos lá. Isso leva a tal ditadura militar. Aí sim, vamos começar o nosso vídeo. Como eu disse, se eu fosse presidente, construir o país aos meus olhos. Eu sei, eu comecei, mas eu sei que eu demorei muito para explicar um conceito, um contexto, para fazer um país aos meus olhos. Eu sei, eu demorei um pouquinho aí, eu acabei explicando uma revolução cubana e a ditadura militar em algumas palavras. As partes mais importantes e motivo de ser tão odiada e amada por outros. Mas essa foi meio que o início, uma parte 1 para um país aos meus olhos. Ou como se fosse presidente do Brasil. Em 1973,
E sim, pessoal, eu vou fazer uma parte 2, vou gravar agora mesmo. E espero que vocês gostem, aguardem, porque eu vou levar 2 dias só pra postar isso aqui. Eu vou postar hoje, sábado pra domingo, só sábado. E segunda ou terça eu vou postar o vídeo com surpresa os meus olhos, a volta da democracia esquerdista, ou algo assim. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho aqui. E agora vai ter uma edição top, demorado, vai levar 1 horinha pra editar o vídeo, como o da Call of Duty Mobile. Mas espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de like, compartilhe com seus amigos para ter mais inscritos no canal, pra gente chegar a 140 seguidores. Até a próxima, aqui que se despede é o Sangue 2. Fui.